Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 ao 14, diga amém. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Você pode retornar ao seu lugar, adorando ao Senhor. Onde é o Espírito do Senhor, irmãos, nós temos liberdade para adorar ao Senhor. Você não veio prestar culto a mim ou à sua liderança, você veio adorar ao Deus que é invisível, mas que está na minha e na sua vida. No livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo 8, nós vamos ver ao longo dos versículos que nós lemos e também nos demais, Moisés instruindo o povo a lembrar-se de Deus, da misericórdia de Deus, da graça do Senhor na vida deles. Moisés está exortando o povo para que aquele povo reconheça o Senhor em todo o seu caminho. Muitas vezes nós vemos Deus somente na nossa prova e nos esquecemos dele na nossa bonança. Em outras vezes nós não vemos Deus no nosso deserto e nos lembramos dele nos dias bons. Isso acontece quando tudo de ruim que nos acontece, a gente diz que não é permissão de Deus e que tem alguma coisa de errado. E que quando tudo de bom nos acontece, nós cremos que o Senhor está presente especificamente nesse momento bom. Mas quando Moisés fala ao povo, nós vamos entender que nós precisamos reconhecer a presença do Senhor em todos os níveis, estágios, montes e vales da nossa vida. No versículo 2, Moisés vai dizer assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Moisés é claro quando exorta o povo. E ele traz um recurso para tratar com eles, que é a memória. Ele trata com eles na lembrança. Ele vai dizer ao povo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós podemos ver também um pouco da nossa. Todo homem, toda mulher passa no mínimo por 3 estágios na sua vida: um lugar de escravidão, um lugar de escassez e um lugar de abundância. O Egito, o deserto e a boa terra, a terra que Deus prometeu ao povo. Servidão, escassez e bonança. Nós somos sujeitos a isso. Eu não sei em qual desses estágios você se encontra hoje. Com certeza nós estamos todos aqui vivendo momentos diferentes, circunstâncias diferentes, lutando guerras diferentes, tendo desafios diferentes. Mas nós precisamos entender que nós passaremos pelos 3 estágios. Não importa se hoje é vale, um dia a terra prometida também chega. E não se acomode na terra que Deus te prometeu, porque na hora que Ele quiser te mover dela, Ele também fará. Nós não podemos nos acomodar e nem nos acostumarmos com o Egito. Nós não podemos nos resumir à murmuração do deserto e nem tampouco estar confortáveis com a boa terra. Porque o Senhor pode nos mover de um lugar ao outro e de um estágio ao outro no tempo que Ele quiser e da maneira como Ele quiser. E Moisés falando ao povo, ele vai dizer: e te lembrarás, usando um recurso da memória, de trazer a lembrança. Porque, irmãos, quando nós não reconhecemos o que Deus fez por nós, nós nos esquecemos dele rapidamente.
somos mais intensos nas nossas guerras para orar ao Senhor e menos intensos quando nós já vencemos a batalha. No versículo 11 ele vai dizer: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. E no versículo 2 do capítulo 8 ele vai dizer: e te lembrarás. Um versículo atrelado ao outro, sobre não se esquecer de Deus e sobre se lembrar do caminho que Ele nos fez percorrer. Um dia na servidão do Egito, no meio do caminho, na escassez de um deserto, mas com provisão divina. E depois, ao alcance de uma terra que Deus prometeu entregar ao seu povo, uma terra que tinha desafios, mas uma terra que Deus estava limpando os inimigos, porque eles não eram agradáveis ao Senhor, e entregando a terra na mão do seu povo. Mas é interessante que, se nós formos analisar as etapas da nossa vida, nós precisamos trazer à memória os fatos, os acontecimentos que nós já vivenciamos com o Senhor. No versículo 6, Moisés vai dizer assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Se Ele é aquele que te fez percorrer por todo o caminho e te guiou pelo deserto, nós precisamos nos lembrar deste caminho que nós percorremos, para guardarmos os mandamentos do Senhor nosso Deus, andarmos nos seus caminhos e temer a Ele. Guardar, andar e temer é conduta de quem se lembra do que Deus fez. Todas as vezes que eu estou transgredindo, falhando em qualquer que seja o mandamento ou o estatuto de Deus, talvez eu não esteja lembrando daquilo que Ele já fez por mim, ou talvez você não esteja lembrando daquilo que Ele fez por você. Porque ao longo do texto nós vemos que Ele vai falar para que haja lembrança daquilo que Deus fez, para que eles guardem, para que andem nos caminhos do Senhor e para que temam ao Senhor. Um homem, uma mulher só pode temer a Deus conhecendo os seus mandamentos e podendo seguir os seus mandamentos. O temor, ele é demonstrado no exterior da gente. O temor a Deus, ele é manifestado do lado de fora. Não importa o quanto no nosso íntimo nós possamos falar que tememos, as pessoas notarão o temor do Senhor através da nossa conduta, ainda que por muitas vezes sejamos falhos. Mas se nós não nos cansarmos de guardar, de andar e de temer, nós entraremos na boa terra da maneira como Deus quer que nós venhamos entrar. É interessante que Deus exige dos homens até mesmo certos comportamentos e atitudes para entrar na terra. Saiu da escravidão, passou pelo deserto e venceu por causa de Deus. Mas para entrar na boa terra é preciso se adequar a ela. Para entrar na boa terra existem algumas ordenanças, e Moisés continua no versículo 11, de onde nós iniciamos. Ele vai dizer: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. Antes disso ele vai dizer: essa boa terra que o Senhor vai te pôr é uma terra de ribeiro de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Vai brotar água de todos os lados na boa terra. Porque como nós podemos notar, as águas elas dão crescimento, a chuva traz com ela a frutificação, ela mantém o ecossistema bem estabilizado e equilibrado. Quando não há chuva, muitas coisas se perecem. E ele vai dizer que dos vales e das montanhas, dos lugares baixos e dos lugares altos, as águas brotarão na boa terra. Vai haver crescimento embaixo, vai haver crescimento em cima. Vai haver crescimento por todos os lados. E no versículo 8 ele vai falar a respeito daquilo que vai crescer. Terra de trigo e de cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Deus aumenta a produção, Deus dá a terra,
Deus dá a água para que haja o crescimento. Ele dá a matéria-prima para que o homem também venha a viver daquilo. Ele dá a oliveira, mas também dá o azeite. Como o próprio texto diz, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Se no Egito a gente comia daquilo que nos era dado devido à servidão, e se no deserto nós por muitas vezes reclamamos daquilo que nos faltou, na boa terra comeremos o pão sem escassez e nada nos faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Eu estou lendo o texto para nós chegarmos ao ponto que Moisés trata com o povo nesse capítulo. Versículo 10, me acompanhe aí. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Moisés está falando de uma transição, de alguém que não tinha e passou a ter, e não passou a ter um pouco mais, passou a ter em abundância. Ele fala de comida e ele fala de fartura. E quando ele diz que Deus dá comida e dá fartura para que o homem louve a ele. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus. Isso é o que deve ser feito. Mas no versículo 11 ele vai dizer o que vai acontecer quando isso não é feito. Quando nós comemos, nos fartamos, quando os nossos celeiros estão transbordantes, quando a nossa oferta é gorda, quando nós temos muito gado na fazenda, quando a nossa tenda se alarga e nós não louvarmos a Deus pela fartura, Ele vai dizer: guarda-te, preserva-te, de não te esquecer do Senhor teu Deus. Não é para lembrar da boa terra, é para olhar para ela e lembrar de quem te deu. Eu não sei se você já ficou ao lado, conheceu alguém que gosta de, como muitas pessoas dizem, contar vantagem pelo que conquistou. É bem interessante que nós podemos mostrar aos homens as nossas conquistas, mas nunca podemos colocar o nosso nome na frente delas, porque as nossas conquistas precisam levar o nome de Deus. Não é só frase de para-choque que pertence ao Senhor, mas ainda que não tenha frase nenhuma no carro, na casa, na fazenda, é entender que a mão do Senhor está lá e por isso está havendo crescimento. É porque o selo do Espírito está lá, é porque o Senhor resolveu habitar, porque quis, e por isso está se alargando. É por isso que um dia abriu uma porta, mas agora tem 10 na cidade. Pode ter começado emprestando dinheiro, financiando, mas entender que não foi o teu bom nome, a tua oratória, os teus muitos estudos, os certificados que nós colocamos na parede que nos deram a honra de ter, mas o Senhor nosso Deus, para não te esqueceres. Porque tem prejuízo, irmãos, tem malefício não dar honra a quem tem honra, não dar louvor a quem é digno de louvor. É bem verdade que Moisés está falando daquilo que a gente pode possuir, mas trazendo também para a vida na igreja, além daqueles bens materiais que possuímos, nós podemos olhar para os cargos, funções e posições nas quais o Senhor nos colocou e onde Ele nos levou. Não é o nosso nome que vai na frente, não é a carteirinha que vai na frente, não é a simpatia, não é a boa oportunidade ou a amizade. Existem coisas que, ainda que nós venhamos negociar com os homens, bater no ombro e dar abraço para ser promovido, tem coisas que somente o Senhor pode fazer por nós. Existem lugares que Deus só dá aos homens de acordo com a humildade do coração. Não importa o quanto nós formos simpáticos,
A nossa simpatia não move a mão de Deus. Não importa a boa educação, o bom comportamento ou a etiqueta, existem lugares dados por Deus que Ele entrega na mão dos humildes. E humildade não é ter pouco ou não ter nada. Tem rico que tem muita humildade, gente com menos poder aquisitivo que não tem. Humildade não tem a ver com bolso, não tem a ver com bens. Alguns têm e outros não. Ser humilde também é reconhecer quem você é, mas entender que você não é melhor do que ninguém que não é ainda o que você é. Ser humilde também é estender a mão para quem ainda está vindo atrás. Estender a mão para quem está caminhando enquanto você está correndo ou voando. Porque ser humilde também é querer ver o outro acima de você. É entender que se tem alguém que faz melhor do que você, você também precisa apostar. E se tem alguém que não faz tão bem quanto você, você precisa dar um passo atrás para ensinar. Quando Moisés fala para eles se guardarem para não se esquecer de Deus, é porque o risco de esquecer de Deus, de ignorar a Deus, de não dar honra a Ele, não glorificar a Ele pelos seus feitos, nós acabamos deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. E Ele vai dizer: não se esqueçam de Deus, para que não suceda que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, Ele está dizendo: guarda para não te esquecer. Porque depois que tudo estiver no devido lugar, quando tudo estiver bem aprumado, quando nós estivermos bem ajeitados, quando nós estivermos bem vestidos, quando tudo estiver em ordem, edificando boas casas e já habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, Ele está falando de algo que está se alargando, uma abundância, uma superabundância na vida daqueles que o Senhor tirou da escravidão. E Ele vai dizer: e quando se acrescentar a prata e o ouro, perceba, Ele fala de edificação, Ele fala de animais como possessões, e Ele fala de joias, Ele fala de preciosidades, Ele fala de prata e de ouro, Ele fala de níveis de riquezas, Ele fala que o Senhor multiplica de ambos os lados, em todos os níveis. Ele não dá somente a casa, Ele dá os animais. Ele não dá somente os animais, Ele dá tesouros. E Ele vai dizer: se acontecer tudo isso de bom, e se o teu coração te elevar, porque se esqueceu de Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, Moisés traz a lembrança ao povo: estás farto, bem alimentado, bem aprumado, bem direito. Mas quando acontece o esquecimento de Deus, é porque o coração do homem se eleva. Quando nós nos esquecemos de Deus, a gente passa a reconhecer alguém, a força do nosso braço, porque os braços simbolizam a força e o poder humano, as mãos simbolizam o labor do homem, as suas obras, que são sustentadas pela força do braço. E Moisés está dizendo: o coração se eleva quando há esquecimento de Deus, do Deus que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Versículo 15: que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água. Na boa terra a água brota de todos os lugares. No deserto não havia água, escassez pura, total. No deserto nada de crescimento, na boa terra um crescimento abundante. E Ele vai dizer:
e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Este é o homem que se esquece de Deus. Esta é a mulher, o jovem, o adolescente, o ancião, que não se lembra do que Deus fez, porque o coração se elevou. E quando Deus sai da cena dos nossos olhos e da nossa lembrança, quem entra em ação é a nossa própria vontade e a força do nosso braço. Moisés fala de um prejuízo. Se nós nos esquecermos de Deus e se andarmos após outros deuses para servir a eles e nos inclinarmos perante eles, ele vai dizer assim: hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Eu li tudo isso porque Moisés lembra o povo, e o Senhor está nos trazendo a lembrança do que Ele fez desde o início, quando nós não éramos nada, ainda que não sejamos muita coisa. Quando nós ainda não tínhamos nada, ainda se hoje julgamos ter muito. A lembrança atrai a gratidão. Todo grato sempre vai se lembrar de quem lhe estendeu a mão. E todo ingrato é aquele que dá as costas àquele que o ajudou. Isso é muito simples de entender quando o Senhor nos mostra que a gratidão, ela abre portas e a ingratidão fecha tantas outras. Não tem coisa mais insuportável de alguém que pisa na gente quando um dia a gente acolheu. Não tem coisa mais dura e triste de vivenciar quando nós abraçamos alguém e porque algo se multiplicou na vida dele e na vida dela, essa pessoa nos vira o rosto, não aperta mais a nossa mão, mas nós vimos muito, mas talvez nós tenhamos nos encontrado no Egito. Passamos de mão dada no deserto, mas no dia da boa terra nós quebramos os acordos. No dia da boa terra não temos mais sociedade. No dia da boa terra nós tiramos da posição aqueles que muitas vezes nos acolheram. Só que quando Moisés ensina o povo, ele vai dizer que o maior prejuízo que pode acontecer com eles é não se lembrarem daquilo que Deus fez por eles. E eu vim aqui lhe falar que você pode sair daqui, talvez não querendo levar nada do que você ouviu, mas você precisa se forçar e se pressionar hoje a se lembrar do Deus que você serve, a entender que só chegou na igreja de carro porque um dia Ele te deu, e se veio de bicicleta Ele te deu também. Se foi usando o transporte público foi porque Ele te deu. Se foi de carona é porque Ele levantou alguém para olhar para ti. Se estudou em boa escola foi porque Ele investiu nos teus pais, nos teus avós que investiram em ti. Mas se Deus não tivesse dado nem a pais, nem a avós, você também não teria. Mas se não foi uma escola tão boa, também teve oportunidade para aprender. O Senhor nos abençoa de tanto, por todos os lados, de formas variadas, não somente através do dinheiro, não somente através dos bens materiais, mas se todo mundo comeu hoje, foi porque o Senhor deu. Se tem saúde para chegar ao templo, é porque Deus deu. Se não morreu no dia da depressão, do acidente, da enfermidade, foi porque Deus deu saúde. Foi porque Deus deu a cura.
Se passou pertinho do túmulo e voltou, foi porque Deus ressuscitou. Irmãos, nós ignoramos a ingratidão, mas ela é uma arma contra a nossa vida com Deus. Se esquecer do que Deus nos fez, nos faz perecer, não pela mão do homem, mas pelas mãos do próprio Deus. Porque aquele que me move do Egito ao deserto e me entrega a boa terra, também pode me fazer retroceder ao Egito. Aquele que nos move à boa terra é o mesmo que pode nos arrastar de volta para o lugar de escassez. Para nós entendermos que tudo que nós temos é dele, tudo que carregamos é dele. O que nós somos, e só somos porque ele nos fez ser. E se alguém tem, só tem porque ele deu. E se alguém faz, só faz porque ele permite. O que somos, o que temos e o que fazemos é do Senhor. Nós somos do Senhor. Comendo ou bebendo, somos do Senhor. Movimentando-se ou não, somos do Senhor. Perecendo ou vencendo, somos do Senhor. Somos propriedade do Senhor. Propriedade exclusiva do nosso Deus, a quem Ele selou, deu o penhor do seu Espírito, a quem Ele ungiu. Segundo aos Coríntios, quem puder abrir comigo, no capítulo 3, versículo 5, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai dizer assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, no dia que o meu coração tenta se elevar, eu gosto de escancarar esse versículo diante dos meus olhos. Não que por nós mesmos nós sejamos capazes de ter, de mover, de conquistar, de fazer, de ser, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Se há que eu tenho uma certeza é essa, que Deus é a nossa suficiência. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamentou, o Senhor não se esquecerá de nós. Quando o texto vai colocar Deus no mesmo versículo da mãe que amamenta, ele nos faz entender que a mesma necessidade que a criança tem de ser nutrida, nós temos a mesma necessidade diante de Deus. Se da mesma forma que uma criança que não é amamentada tem prejuízo e malefício, da mesma forma diante de Deus nós ficamos desnutridos. Não recebemos vitamina necessária para crescimento. A imunidade fica baixa e nós iremos perecer. Porque a mesma suficiência e dependência que uma criança tem da mãe, nós temos no colo de Deus. Só que aqueles que se esquecem são aqueles que pararam de se amamentar por vontade própria. Aqueles que deixaram o Senhor foram aqueles que deixaram o colo de Deus. Aqueles que não se voltam ao Senhor quando conquistam são aqueles que, mesmo se forem esquecidos pelos homens, eles também se esquecem de Deus. Se desnutrem pela distância de criatura em relação ao Criador. Quando Paulo fala isso, a igreja de Corinto, ele nos faz entender que nem para pensar sozinho a gente serve. Ele é claro quando diz não que sejamos capazes de nós de pensar alguma coisa. Ou você acha que a ideia da empresa que você tem veio de você? A construção que você tem feito e planejado veio de você?
a eficácia da tua profissão, as habilidades que você tem para fazer coisas extraordinárias veio de você? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar. Paulo está dizendo que longe de Deus a gente não tem nem consciência, nem capacidade na mente para fazer e arquitetar alguma coisa. Se Ele não nos der capacidade, nenhuma empresa vai para frente, nenhum projeto é praticado, nenhum plano é executado. Se Ele não nos der capacidade no início para pensar, para arquitetar, nós não faremos. Se eu fosse você, eu sairia daqui. Amanhã quem trabalha vai levantar cedo. Quem se aposentou ou trabalha de casa vai dar glória a Deus pelo que tem. Vai entrar no trabalho, no ambiente de trabalho. Vai agradecer a Deus pelo ambiente. Vai agradecer a Deus pelas paredes de casa. Se só tem um quarto, vai agradecer. Mas se tem 5, vai agradecer também. Se Deus alargou a tua tenda, pode glorificar. E se Ele ainda não alargou, creia que é promessa dEle também te entregar a boa terra. Mas não deixa para se lembrar de Deus somente na escassez. E nem deixa de esquecer dEle, não se esqueça dEle na boa terra. Porque na escassez a gente acha que Ele não está conosco. E na boa terra Ele não está porque a gente confia na gente. Só que a palavra é clara quando ela diz que todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. Não é somente a oração de inauguração pelo empreendimento que dá glória a Deus, mas saber também o que é que você está fazendo enquanto Ele está dando crescimento para o teu negócio. Não é somente no dia de ações de graça que o louvor a Deus é dado, mas saber também fazer bem uso do dinheiro que Ele está te dando. Lembra de quando você não tinha nada? Trocava o almoço pela janta ou escolhia qual refeição fazer, lembra? E hoje você não precisa escolher nenhuma refeição, porque na hora que você quiser, você abre o seu armário, a sua geladeira, tem pão para se fartar, tem pão para fazer fila e dá para quem não tem, lembra? Lembra de quando você juntava moedinha para fazer o que precisava, lembra? Lembra do porquinho que a gente acumula moeda e quebra? E ainda dá uma raiva quando a gente quebra, porque não era para aquilo, era para outra coisa, lembra? E Deus está te alargando tanto que você não precisa guardar em porquinhos. Já guarda no banco, porque no bolso não cabe. Glória a Deus mesmo, glória a Deus. Porque tem gente que não tem. Só que tem gente que sabe glorificar quando não tem. E tem gente que não sabe dar glória quando o gás acaba. Irmãos, se nós não glorificarmos nas pequenas coisas, nós nunca alcançaremos as maiores. Se a gente não glorifica com um pouco de trocado que a gente tem, Ele não nos dará das riquezas maiores. A palavra é clara. Se nós não formos fiéis no pouco, sobre o muito nós não seremos colocados. E se nós formos fiéis no pouco, Ele nos dará o muito. Porque Ele não vê o coração no monte, Ele vê o coração no vale.
Deus não deixa para mostrar ao homem o que tem no coração quando ele está na boa terra, não. Sabe o que o texto diz? O texto em Deuteronômio, Moisés vai dizer que Deus levou o povo ao deserto para mostrar a eles o que tinha no coração deles. Deus não estava mostrando para si mesmo. Irmãos, Deus não estava mostrando para si mesmo o coração do homem. Eu até perdi o texto. Deus não está mostrando para si mesmo o coração do homem. Ele está mostrando para o homem o próprio coração que tem. Porque no deserto, quando a gente não está vendo nada, a gente só consegue olhar para a gente. Porque no deserto normalmente não acontece nada de bom se o Senhor não prover. Então a gente tem muito tempo para se retratar e para se corrigir. Não acontece nada de bom, então a gente está com os olhos fixos para nós mesmos. E Moisés vai falar: te levou ao deserto para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Porque o deserto revela aquilo que a gente carrega. O deserto, ele projeta o que a gente carrega. O púlpito só pode projetar o que tem de bom em mim, de Deus, o que Deus dá. Mas no deserto todo mundo vai contemplar o que tem de pior de mim. E nós mesmos contemplamos o que nós temos de pior, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Lembra quando você andava a pé? Se queria ir para a congregação, tinha que se arrumar mais cedo, porque era longe. Aí Deus começou a te abençoar. Hoje você não anda a pé. Você tem carro, tem mais de um, tem moto se quiser também. Se quiser comprar um caminhão, compra também. Mas nós precisamos nos lembrar de quando nós não tínhamos. A gente precisa olhar para o que tem e reconhecer que nós não tínhamos um dia. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Com certeza tem alguém aqui também que já sofreu em relacionamentos, foi magoado, maltratado, frustrado, rompeu, terminou namoro, terminou noivado. Mas Deus te deu um marido, Deus te deu uma esposa. E Provérbios vai dizer que a esposa prudente vem do Senhor. Lembra de quando você não tinha companhia e hoje tem? Começa a entender que até a pessoa que anda ao teu lado foi Deus quem te deu. Não foi a tua simpatia, a tua formosura ou a tua lábia que conquistou, mas o Senhor teu Deus, que também te entrega gente para andar contigo. Lembra de quando era tentante, não conseguia ter filhos, demorou, mas Deus te deu. E se está demorando, Ele também vai te dar, porque eu creio. Olha para essa criança. Lembra de quando não tinha? No dia que ela te estressar, agradece, porque você gerou e não podia gerar. Ele ou ela pode até te fazer perder a cabeça, mas os filhos são herança do Senhor. Lembra de quando você não tinha? Lembra também daquele que Deus te deu depois de você ter que perder um. Lembra daquilo que ele dá como uma restauração e um renovo após a tempestade. Passou pelo deserto, pode ter perdido tudo que tinha, tudo que possuía, tudo que era. Mas no dia que Ele te transportar do deserto, Ele vai te dar em fartura. O Senhor não dá nada meia boca para ninguém. Ah, se tem um patrão melhor do que Ele, eu desconheço. A gente trabalha porque Ele dá oportunidade sem a gente merecer. O currículo que Ele exige é muito mais
requer muito mais de nós do que as coisas, do que currículos humanos. Porque nós impressionamos os homens com capacidade, habilidade e talento, mas Deus a gente não consegue impressionar. Até para separar os diáconos na igreja primitiva, ele não falava que era para vir os que possuíam mais, mas que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, ter uma boa conduta. Porque é muito difícil, irmãos, conquistar o coração de Deus. Ainda que nós venhamos muitas vezes nos esforçarmos, humanamente falando, achando que Ele vai nos olhar por aquilo que nós fazemos ou naquilo que aplicamos força, mas se o Senhor não quiser, não seremos, não teremos e não faremos. Fique de pé comigo. Deus sempre vai ter um deserto para nos humilhar e mostrar o que está no nosso coração. E todas as vezes que nós não soubermos glorificar e louvar a Deus pelo que temos, Ele vai nos fazer perecer. Guarde-nos o Senhor que pereçamos. Guarde-nos o Senhor de nos esquecermos dEle. Se tem alguém aqui esquecido de Deus, eu te convido a vir à frente nesse momento, se lembrar que Ele é aquele que está zelando e cuidando da tua vida. Só chegou ao fim da graduação porque Ele te levou até lá. Ah, irmãos, por todos os lados é o Senhor quem está promovendo. Por todos os lados é Ele abrindo portas, levantando gente. Nós precisamos entender a suficiência de Deus nas nossas vidas. Tiago, escrevendo, vai dizer: porque toda boa dádiva, olha, todo dom perfeito, desce de onde, irmãos? Do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Deus dá talento, Deus dá dom, Deus dá ideia para homem conquistar. Deus coloca projetos nas nossas mentes para serem executados. Sabe aquilo que você imagina e nem saiu do papel ainda? A ideia foi Deus quem te deu. O pensamento daquilo que quer alcançar já se vê fazendo e tendo, mas ainda não tem. Foi Deus quem te deu visão para alcançar. Ele há de nos entregar uma boa terra, porque se tem uma coisa que é impossível para o Senhor, é que Ele minta. Ele é o Deus do impossível, mas Ele não mente. Se Ele disse algo ao teu respeito, está de pé. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que hajam trevas no exterior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Dia após dia, Deus está te renovando do lado de dentro. Pode estar caído, desgastado e cansado do lado de fora, mas Deus está produzindo algo poderoso do lado de dentro. Tem até a aparência de que não tem nada, de quem não é nada. Tem até a aparência de que não vai conseguir, de que vai fracassar, de que não vai passar, não vai ser aprovado. Mas do lado de dentro, o Senhor é fiel para aperfeiçoar a boa obra, efetuar, completar. Precisamos estar convictos que aquele que inicia, Ele também dá o fim devido.